Quando eu fiz uma live lá no canal secundário, comecei a discutir com o pessoal um monte de coisa, falar da importância de ter um pai de país, de politizar as pessoas. A gente fala do Bolsonaro de perseguição, e não sei como me veio uma ideia na cabeça que eu pensei nos Estados Unidos e pensei no Brasil. Por quê? Os Estados Unidos, talvez lá a população seja mais engajada desde sempre, porque o engajamento do brasileiro começa depois de 2013. Começa mesmo depois de 2013, o engajamento do brasileiro. E um engajamento nunca antes visto na história desse país em relação à política. Antes disso não tinha. Já os Estados Unidos são muito mais engajados, há muito mais tempo do que o Brasil. E aí quando você pensa em termos históricos, a independência dos Estados Unidos foi feita pelo povo. O povo lutou pela própria independência. A independência do Brasil não, sabe? Assim como o início do Brasil, a corte portuguesa que decidiu tudo. Então, nos Estados Unidos, a sociedade veio antes do Estado. No Brasil, o Estado veio antes da sociedade. E lê Estado como o sistema, o regime. E aí eu comecei a pensar em várias coisas. Eu não trouxe as perguntas, porque até eu chegar na resposta, enfim, eu fui dando várias informações, fui dando aquela moldada para dar uma estruturada no meu pensamento. E aí eu trouxe aqui algumas coisas pra gente olhar pro Brasil e ver essa situação toda. Mas tem muita coisa mesmo, então vamos adiantar e o vídeo vai ficar longo. A longa história brasileira do Estado antes do povo. Uma característica profunda da formação do Brasil, que explica muito do presente, é que o Estado veio antes da sociedade. Nos Estados Unidos, a sociedade civil nasceu antes do Estado. No Brasil, o Estado nasce por cima e o povo vai atrás. Aí você olha a colônia. O Brasil não nasce de um movimento popular, mas de uma extensão administrativa da coroa portuguesa. As capitanias hereditárias são distribuídas aos amigos do rei. Já começa ali os campeões nacionais em 1500, basicamente. Não há participação popular. Peraí que estão me ligando. Quem que me ligou? Vou dar pausa aqui, é importante. Envolve Bolsonaro. Enfim, nada para ser dito em público. Aí você tinha, né, escravidão como base da economia, que naquela época, em tese, era mais ou menos o povão na época. Depois você corta para o Império. A independência, declarada por Dom Pedro I, não foi conquistada pela luta popular. O voto censitário. Escravidão até 88. População totalmente fora do jogo institucional e cultural. Artistas, escritores, todo mundo, membros da elite. Aí vem a Primeira República. República dos golpistas da Buja, que vocês conhecem muito bem. Coronelismo com voto de cabresto. Isso parece uma república popular? O povo continua sendo objeto, não sujeito político. Aí, Vieira Vargas. Criam as massas, mas com tutela. O povo começa a surgir como ator, mas dentro de um populismo controlado pelo Estado, com limite. Um faz de conta. Cadê? Aí você vai. Ditadura militar. Colocou ali, né? Militares desconfiam da participação das massas. Aí vem aquela história, abertura lenta, gradual e segura. Traduzindo, o povo não está pronto. E abre de que jeito? Com Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Geraldo Alckmin, Michel Temer, Renan Calheiros. Esses são os constituintes do Brasil. E aí inicia a Sexta República. Tem como dar certo com essa gente escrevendo as leis? Aí vem a Nova República, a redemocratização fortemente conduzida por elites políticas, jurídicas e midiáticas. PT e PSDB se revezam, representando grupos burocráticos e tecnocráticos, mas a sociedade nunca está realmente sentada à mesa. O traço comum é: o Brasil foi governado por elites administrativas, jurídicas, econômicas ou militares, e o povo sempre ficou como espectador. O sistema como uma tecnologia social. Você descreve o sistema como o Supremo Judiciário, a imprensa, o mercado financeiro, grandes grupos empresariais, classe política tradicional. Isso, em sociologia política, tem nome. É a elite institucional híbrida que controla o centro de gravidade do Estado brasileiro. Não é uma conspiração. É um padrão histórico de autorreprodução. Elites se protegem, se legitimam, se financiam e se validam mutuamente. O Brasil nunca funcionou com soberania popular real. O Estado brasileiro sempre se protegeu da população desde 1500. Quando que o povo tentou entrar aí no sistema, e o sistema reagiu? Esse é o ponto-chave. Nas raras vezes em que as massas populares tentaram entrar no jogo, o sistema reagiu duramente. Movimento tenentista lá, né, década de 30, aparecem algumas massas urbanas, que depois iriam ser as classes médias baixas, reação da oligarquia. Trabalhismo de Vargas, ele até criou umas bases populares, depois vai uma reação violenta ao próprio governo dele. Reforma de base, lá de João Goulart, tem a proposta, aí vem os golpistas do IPS, junto com a parte dos militares, forças internacionais, opa, peraí, direta já, permitiram parte, mas o resto foi contido pela transição pactuada, Collor, um populista outsider, destruído pela via mobilização institucional midiática, e aí vem o junho de 2013. O povo entra espontaneamente e o sistema reage com a repactuação entre elites, o grande acordo do Romero Jucá, com o Supremo e com tudo. E o principal, Jair Messias Bolsonaro, preso hoje, dia 22 de novembro de 2025. A maior entrada popular da história política brasileira, sem mediação de partidos tradicionais, sem filtro da imprensa tradicional, organizada pelas redes sociais, ou seja, fora do controle institucional. Resultado: uma reação sistêmica total, nunca antes vista na história deste país. Esse é o padrão histórico. Não é que o Brasil odeia o Bolsonaro, é que o Brasil institucional odeia qualquer forma de participação popular que não seja mediada por ele próprio. Como o Bolsonaro representa o interesse de vocês, o povo, ele está sendo perseguido para servir de exemplo.
Mas nenhum de vocês tem espaço. Por que Bolsonaro gera uma reação tão desproporcional? Bolsonaro rompeu o monopólio da mediação entre o povo e o poder. Em outras palavras, ele quebrou o pacto histórico brasileiro, onde apenas elites falam em nome das massas. E a massa pôde falar. A vontade da massa foi feita. Que é um ótimo caso. Quem já fez dossiê? Petrobras. A vontade da elite institucional financeira é o quê? A Petrobras dá o lucro máximo para ter pagamento de dividendo máximo que vai pro bolso deles. E Bolsonaro falava, cara, a Petrobras já dá lucro, não é porque o barril de petróleo está aumentando lá fora que a gente tem que aumentar, porque o nosso custo de produção não está aumentando. A gente não pode passar esse custo para o povo. Quando a gente virou família, Não é porque o barril de petróleo está aumentando lá fora que a gente tem que aumentar, porque o nosso custo de produção não está aumentando. A gente não pode passar esse custo para o povo. Tem exemplo melhor? Para ilustrar? A participação popular com poder autônomo, com Bolsonaro. Milhões entraram na política. Sem partidos, sem sindicatos, sem ONG, sem imprensa. As redes substituíram a TV, o povo virou ator, deixou de ser plateia. Isso é antropologicamente inédito no Brasil. Eu falei no outro dia, né? Fui dando argumentos, comecei a organizar minhas ideias. Todo o sistema oligárquico enxerga isso como o desordem, né? Porque retira o controle, ameaça, porque empodera quem nunca foi empoderado, e caos, porque desinstitucionaliza a mediação. Choque de legitimidades. No Brasil, o poder real sempre foi jurídico burocrático. A bucha que o diga. Com Bolsonaro, surge uma legitimidade popular eleitoral muito forte e duas legitimidades não convivem bem na mesma sala. No Brasil, quando isso acontece, historicamente, uma elimina a outra. Questão das pautas sensíveis. Você mencionou economia, costumes, reorganização do debate público. Essas pautas desarrumam interesses materiais, sim, mas isso não explica 100% da raiva contra Bolsonaro. O que explica é, ele rompeu o monopólio simbólico da elite sobre o discurso público. A elite perde quando o povo começa a falar sem pedir permissão. É possível dizer que essa é a principal causa da perseguição? Na análise histórica e sociológica, sim. Explicando de forma cuidadosa. Participação popular em massa, sem mediação institucional, gerando legitimidade paralela e se articulando contra as elites tradicionais. É o tipo de fenômeno que sistemas tornam prioridade absoluta a neutralizar. O nome técnico disso em sociologia política é reação restauradora das elites. Então o que é que está acontecendo hoje? Se eu condensar tudo em uma linha, o Brasil está vivendo a continuação lógica de sua história. Um Estado oligárquico reagindo à maior tentativa de participação popular não mediada que já existiu no país. Um filme que talvez vocês já assistiram, Canudos. Vocês se insurgiram, vocês rejeitaram viver nas normas do Estado vigente e só estavam vivendo na boa, no canto de vocês. Mas isso era ameaça porque poderia estimular outras pessoas e o regime tinha que te obliterar. Bolsonaro é apenas o catalisador. O conflito real é entre o sistema, que historicamente sempre mandou, e o povo, que entrou na sala sem convite. E aí eu continuo.